sobre ressurreição. Acho que o irmão José já adiantou aqui. Nós iremos, capítulo 15 é o único que nós vamos compartilhar ele de 3 vezes, né? Então são 3 semanas. 3 semanas que estaremos compartilhando aqui no capítulo 15 de Coríntios, a primeira carta aos Coríntios. Como os irmãos já ouviram aqui, é o capítulo mais longo da carta, né? Também não só isso, o tema que ele traz nesse capítulo, o apóstolo Paulo traz nesse capítulo, ele é o tema. A gente vai fazer uma escala demais, mas se tivesse o que fazer, seria o tema mais importante da carta, né? Todos são importantes, mas se tivesse que fazer uma escala, seria mais importante, que é a doutrina da ressurreição. E aí, talvez, até por isso, Paulo faz questão de esticar, né? De trazer argumentos fortíssimos acerca dessa doutrina, em virtude até do que estava acontecendo na igreja, né? A igreja sendo bombardeada, sendo desanimada, a igreja sendo desvirtuada, né? Desorientada, indo para um outro rumo diferente dessa doutrina principal. Muitas doutrinas contrárias à doutrina da ressurreição, não só pelo próprio influência, né, da cultura grega, mas também dos saduceus que ali estavam ali representados, que é dos grupos judeus que eram meio que anti-ressurreição, que não criam na ressurreição. Então era muita influência batendo contra a ressurreição, ensinando, desvirtuando a igreja desse caminho, né, dessa doutrina. E aí qual que é o problema da igreja ela ser desacreditada, tirar do credo da igreja a doutrina da ressurreição? O que vocês acham? Se a gente não tivesse essa doutrina, na Bíblia não ensinasse sobre a doutrina da ressurreição, isso teria algum problema? Vocês acham que teria algum problema, os irmãos? Você acha que teria algum problema? O problema seria porque a doutrina da ressurreição é o quê? Não teria o fundamento da salvação. Que mais? Qual seria o outro problema? Estaríamos mortos. Qual que é a importância, assim? Então, agora meio que inverso. Qual a importância da doutrina da ressurreição para a igreja, para nós? Na prática, assim. Traz renovo. O fechamento de Paulo desse capítulo, né, aponta para isso. Que mais? É a nossa base. É importante que vocês falem e se escutem, porque é exatamente isso. É a nossa base. Se tirar essa base, Paulo inclusive afirma isso, né? Vocês ouviram semana passada. Assim, nada mais faz sentido. Se tirar a doutrina da ressurreição, nada mais faz sentido, né? Agora a outra pergunta. Agora, a gente realmente vive, já que ela é o nosso fundamento, é a nossa base, é tudo isso. Agora, a gente vive realmente na doutrina da salvação? Ou vocês acham que a igreja, ela vive? É possível verificar que a igreja, nós, os crentes, vive muito mais em cima, dando muito mais ênfase em cima de outras bases doutrinárias do que a ressurreição? Ou vocês acham que a ressurreição, não, de fato, é visível que a igreja vive intensamente a ressurreição? O que vocês acham, pelo que vocês percebem? Fala aí, Diego. O que tu acha? Teu olhar de teólogo. Você acha que a igreja, ela vive realmente a ressurreição de Cristo como base?
Vocês saírem daqui hoje, não sei quantos vão atravessar a avenida, essa avenida é perigosa. E aí vem aí, alguém morre de panela. Tipo, vem o carro e pá, e ela morre. Você. E aí, Rosinha, misericórdia por quê? E morrer, e aí? Hã? Quantos estão preparados para morrer mesmo, assim? Morrer, Pedro. Quem ainda tem medo da morte? Seja honesto, quem ainda tem medo da morte, assim? Renilda, irmã... Ah, pois é. Fala, Bel. Mas não quer morrer. Mas interessante essa fala de Gabriel, porque a gente quer crer na ressurreição, a gente quer ressuscitar, mas não quer morrer. Tem um negócio aí, não quer? Não, a ressurreição é maravilha, mas a gente não quer morrer. Ah, então a senhora vai quer estar naquele grupo daqueles que vai ser morrer. Jesus chegou e encontrou em vida. Tem uma amiga que ela disse, que ela não, não, se ela tivesse que escolher, ela queria ser arrebatada, linda e maravilhosa, que ela é. Segundo ela se acha, né? Mas eu nem tirei a força dela, porque cada um tem o seu olhar sobre si, eu acho isso interessante. Então, aí eu disse assim, mas então então, pelo teu cálculo, sim, tu tem duas opções. Então, orar para que Jesus venha amanhã, ou, porque senão, o teu corpo, tu vai ficar velha, esse corpo que tu tá vendo agora ali do Maravilhosa, ele vai sofrer corrupção, ele vai sofrer depreciação, e aí tu tem que escolher então, tem que orar para Jesus vir logo amanhã, essa semana, porque tu ainda tá te vendo assim ali do Maravilhosa, segundo tu, né? Ah, então, irmã Samirabi, a senhora não quer, a senhora quer igual essa colega minha, né? A senhora não quer passar pela morte, quer ir para a glória, mas não quer passar pela morte. Tá bom. Bora entendendo. A gente vai entendendo sobre a doutrina da ressurreição, porque ela precisa ser muito mais vivenciada e existe. Aí você pergunta, pastor, existe forma da gente. Tem como a gente saber quanto a gente está vivendo a ressurreição ou não? Tem. Tem. Esse capítulo ele traz indicadores práticos de quem está realmente confia, vivendo a ressurreição como a base de sua vida e quem não está. Quem crê de fato na ressurreição e vive a partir dessa base e quem não vive. Pois é, inclusive Paulo até coloca ela aqui como já subjugada, né? A morte já foi até subjugada. Ela só nem respirando por aparelho tá, ela tá esperando só ser fazer assim, que vai ser na nossa ressurreição, né? Mas a gente vai explicar isso aqui. Vamos ler o texto aí de capítulo 15, começa do... Maria José pregou muito bem até o 20, né? Então a gente... Olha aí, acha aí o capítulo 15. E a gente vai
partir do 20, tá? Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, lá na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro que está se excetuando aquele que lhe sujeitou todas as coisas, que é o Deus Pai Supremo. E quando todas as coisas lhe tiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Por que se batizam eles então pelos mortos? Por que estamos nós também toda hora em perigo? Eu protesto que cada dia morro, gloriando-me em vós, por Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem combati em Éfeso contra as feras, que me aproveita isso, se os mortos não ressuscitam? Comamos, bebamos, que amanhã morreremos. Então, não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo para a vergonha nossa. Mas quem dirá: como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Insensato, que o que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeia o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de outra qualquer semente. Mas Deus lhe dá o corpo como quer, e cada semente o seu próprio corpo. Nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens e outra a carne dos animais, e outra dos peixes, e outra das aves. E há corpos celestes, e como há corpos terrestres, mas nunca é a glória dos celestes e outra, mas uma é a glória dos celestes e outra dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dentre os mortos, semeia-se o corpo em corrupção e ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomia e ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza e ressuscitará com vigor. Semeia-se com um corpo natural e ressuscitará o corpo espiritual. Há corpo natural e há também corpo espiritual. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. A gente vai ficar até aqui, porque depois ele vai continuar trabalhando isso. No 50 ele faz um resumão e aí entra na parte das implicações da ressurreição para a nossa vida cristã cotidiana até o final, né? Mas isso aí já vai ser revelado, né? A revelação que Deus vai usar outro pregador. Mas vamos entender aqui essa parte da carta que vai falar sobre a ressurreição. Em cima, por exemplo, vamos entender a partir dos efeitos ou consequências da ressurreição. O que seria o efeito?
ou consequência da ressurreição. A outra, mais para frente, a partir do 29, nós vamos ver aqui o que seria na vida prática, né, os argumentos práticos, né, da vida prática para combater esse ataque ou para fortalecer a doutrina da ressurreição. E, por último, já na parte final, né, nós vamos estar olhando acerca da natureza dessa ressurreição, que ele fala das espécies do corpo, como é que vai ser. Então a gente vai buscar, obviamente, não tem como esgotar isso, mas aqui a ideia é trazer uma luz para que nós não sejamos ignorantes quanto a um tema tão fundamental quanto é essa doutrina, para que nós não sejamos ignorantes até mesmo na prática disso, para que você tenha base e embasamento para praticar e viver a partir disso que é a nossa base, é o que nos inspira, é o que é o fundamento maior da fé cristã, é a ressurreição de Cristo, né? É a ressurreição em si. Então, quais são as marcas? Até o 28, a partir do 20, nós vamos ver algumas dessas marcas do efeito da ressurreição. Ele começa dizendo que o primeiro e vocês já até viram um pouco disso na semana passada com a Memória José, ele disse que de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito primícias do que dorme. Vocês sabem o que é primícia, não sabe? Alguém tem uma noção do que é primícia? Mas é o primeiro, não somente de ser o primeiro, porque Lázaro ressuscitou. Que mais? Teve mais gente que ressuscitou. A filha de Jairo, Jesus ressuscitou. Então, no caso, não é só o primeiro nesse sentido de o primeiro evento, o primeiro caso, mas é aquele que iria representar as primícias na colheita, na agricultura da época. E Paulo está trazendo essa ideia para os coríntios, para eles dizer, olha, vou esclarecer, porque pelo menos desse assunto vocês entendem. De primícias vocês entendem. Então é isso que ele vai dizer logo em seguida, né? Então ele diz assim, a ideia de primícias era aquele fruto, aqueles primeiros frutos, mas qual que era a principal característica do fruto? Aqueles frutos, eles indicavam, eles eram a garantia, a prova de que a colheita seria completa. Que teria, quando saía a primícia, verificava-se que aquela colheita ia ser toda aproveitada. Ou seja, aquilo que estava nascendo ali, brotando primeiro, ele indicava exatamente como ia ser o resto, como ia ser o restante quando chegasse a hora de colher. Quando todos os produtos estivessem no tempo certo, amadurecido. Então, aquilo eram as primícias. Paulo está dizendo, é a mesma coisa que vai ser com Jesus. Qual que é a nossa garantia de que nós ressuscitaremos? Qual é a garantia? Vocês têm garantia de que ressuscitarão? Já sabem que vamos morrer. Né? Que a morte vai chegar para todo mundo. Os que estão aqui, pelo menos, eu imagino. Né? Agora, e qual é a garantia que nós iremos ressuscitar? Não. Qual é a garantia? Qual é a garantia? Ele está dizendo que Cristo é a primícia. Do jeito ele é a primícia, porque da mesma forma que ele ressuscitou, da mesma forma, a ressurreição de Cristo é a garantia de que nós seremos ressuscitados. Não só isso, o corpo que Cristo está, inclusive na dimensão, na região celestial, espiritual, é o mesmo corpo que ele vai voltar. Não tem? A Bíblia não garante isso?
Olha, o mesmo corpo, do jeito que vocês estão vendo ele subir, ele vai descer. Vocês já leram isso? O que significa? Que também o que mais significa? Que quando nós ressuscitarmos, o corpo que iremos receber é da mesma natureza, da mesma propriedade que o corpo que Jesus ascendeu aos céus e que vai voltar neste corpo. Exatamente. Os outros que ressuscitaram, Lázaro, a filha de Jairo, eles terão o mesmo corpo que nós. Eles serão parte da colheita, igual nós. Jesus é o único, ele é a primícia porque ele é o modelo. Forma como ele ressuscitou é a garantia de que nós ressuscitaremos, igual a colheita. A primícia era o indicador e a garantia de que a colheita seria completa, perfeita. Então, assim foi a ressurreição de Jesus. Então, primeira coisa que Paulo vai estar refutando e trazendo a igreja de novo, reorientando a igreja de novo para a sã doutrina da ressurreição, para que eles cresçam na ressurreição, porque lá no final que você vai ver por que Paulo está sendo tão enfático em trazer a igreja para compreender acerca da doutrina da ressurreição. Então ele está dizendo, o primeiro argumento é que é exatamente assim como Cristo ressuscitou, certamente nós ressuscitaremos. E aí ele vai dizer a diferença assim, é que, e ele faz, Paulo até faz de colocar assim, a ordem que isso vai acontecer, né? Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Quem é o homem que trouxe a morte? Adão. E quem é o homem que trouxe a ressurreição? Jesus, exatamente. Porque assim como em Adão todos morreram, em Adão assim também todos serão vivificados em Cristo. Agora, cada um na sua ordem, tipo na sua posição. Cristo as primícias, de novo, né? E depois os que são de Cristo na sua vinda. Ou seja, Cristo é a primícia. Essa já foi. Já é realidade. Agora qual é a que falta? Falta só a colheita, falta só nós. Deu para entender? Falta só a nossa ressurreição, aqueles que são de Cristo e que vai acontecer isso na sua vinda. Então esse é um argumento que Paulo usa aqui para trazer isso, fundamentar a doutrina. E aí Paulo ele vai fazer isso da mesma forma para os Tessalonicenses. Lá em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, diz assim, pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estiverem vivos serão arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor. Olha, irmão, essa mesa, onde a senhora vai entrar? Nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. A senhora vai ter que quebrar o recorde de Matusalém. E olha lá, viu? Eu acho. Então aqui, dada a ordem da trombeta, ele está dizendo que aqui, Paulo está dizendo como é que vai ser essa segunda vinda, né? Esse texto vem reforçar isso que nós estamos dizendo aqui. Então, a trombeta, a gente olha isso para o Antigo Testamento e a gente vai ver. A trombeta era tocada quando o rei ia chegar. Quando o rei ia chegar, sempre era precedido pelo toque da trombeta. Vai ser a mesma coisa. O rei está chegando antes do rei chegar. Gente, me arrepio todinho com isso. Os anjos vão tocar, e tem um texto que diz, o tocar da última trombeta é porque não vai ter outra trombeta mais.
O último ato do rei vai ser ressuscitar aqueles que estavam mortos e transformar, fazer a transformação daqueles que estão vivos e se encontrarão todos nos ares para poder entrar na região celestial. Agora tem gente que acredita que ainda vai ficar mais alguém aqui, que vai ter outra trombeta, outra, Jesus vai voltar de novo para buscar os que não se arrependeram logo, e depois vai ter outra chance, não sei o quê. Cada um aí entende de um jeito, mas as ferramentas de interpretação da Bíblia me dá margem para mim entender isso do jeito que Paulo está dizendo aqui. Para mim, aí, quando ele fala na Tessalonicenses que essa última trombeta que vai tocar é o último ato do rei. Eu não vejo outro, porque inclusive voltando para Coríntios, ele vai dizer que depois disso ele vai ser só a formalidade em que ele vai entregar o reino que ele estabeleceu e vai entregar e vai estar subjugado, aniquilado. Aqui é a ideia de mas Jesus então ele ainda vai vencer a morte? O que vocês acham? Ele ainda vai vencer a morte ou ele já venceu? Então, por isso que Paulo está dizendo, a morte será aniquilada, porque ela ainda está, eu não sei se respirando para o aparelho é uma coisa, vai ser muito grave para a teologia, mas é porque ela tem mais só uma coisa, a morte só serve para mais uma coisa. Ela já está vencida, ela vai estar já vencida, Jesus já venceu a morte, amém? Já retirou os agrilhões da morte. Esse negócio do agrilhão, o próximo pregador vai explicar. Mas Jesus já venceu os agrilhões da morte. A morte já está vencida. Por isso que Paulo usa o termo aqui, que nesse dia ela vai ser aniquilada, porque ela tem mais um papel, que é te matar. Entendeu? Mas Isabel, a morte ainda vai ser instrumento ainda, ela ainda serve para uma coisinha. Qual é? Para quê? Qual é a coisinha que a morte ainda serve? Gente, mas a gente não vai ressuscitar. Como é que a gente vai ressuscitar se não morrer, né, Gabriel? O que Paulo está dizendo? Olha, nessa segunda vinda, quando Jesus, então, dá o último ato, que é a nossa ressurreição, a morte vai ser aniquilada, ela não vai mais servir para mais nada, ela só tem esse papel agora, é só essa coisinha que ela ainda serve para os propósitos de Deus. Na vida do crente é isso. É só para isso que ela serve. Entende? Amém ou não? Porque depois, quando chegar no dia em que ele vai aniquilar a morte, ele vai aniquilar todo o poder da potestade, todo o império do inferno. Paulo, ele usa aqui a linguagem do império, né, de Satanás. Tudo isso já estão vencidos, amém? Só que nesse último ato, o rei vai aniquilar tudo. Tudo vai ser aniquilado. O reino das trevas e a morte serão aniquilados. Então é isso que Paulo explica aqui, como evidências, né, daquele argumentos para trazer a igreja de volta para a doutrina da ressurreição. No 25, ele vai dizer exatamente isso, né? Depois virá o fim, depois que nós ressuscitarmos virá o fim, quando ele tiver entregado o reino de Deus ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império de toda a potestade e sua força, porque convém que ele reine e que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. E aí ele, em 26, ele vai dizer, o último inimigo a ser aniquilado é a morte. Entenderam? Por que a morte é o último? Por que a morte é o último inimigo que vai ser aniquilado? A morte já está vencida, mas por que ele é o último que vai ser aniquilado? Porque ainda vai ter gente para poder morrer e ser ressuscitado na segunda vinda.
Amém? Muito bem. Seguido aqui, a gente vai devagar para você ir compreendendo. Porque você vai precisar entender isso, porque lá no final, quando Paulo vai falar sobre o que isso implica para nós, aí você vai acordar, né? A ideia é que isso desperte e acorde o nosso coração e nos desperte profundamente, né? Quanto fazer a gente dar uma olhada para a nossa vida e uma olhada para a nossa vida cristã, a forma como estamos vivendo a vida cristã. Então vamos lá. E aí quando chega lá a partir do 29 até o 34, Paulo ele vai refutar, ele vai trazer argumentos quanto na prática mesmo, argumentos que vão validar a ressurreição, porque a igreja ela estava muito influenciada quanto à negação da ressurreição. Isso seria um perigo por tudo que vocês já disseram aí. Uma igreja que não acredita na ressurreição, ela, por exemplo, ela vai acreditar. Então a vida dela, toda a vida da igreja, a dinâmica da igreja, vai ser voltado para quê? Para a religião ou para a religiosidade. Você vai viver, o culto vai ser mais para um entretenimento. Estar aqui vai ser mais para você exercer um ato religioso. Ou ser crente vai ser mais para você usar evangélico, usar mais o rótulo. Se a igreja não entender a doutrina da ressurreição na sua profundidade, ela transforma a vida cristã em apenas um status quo. Vir ao culto é obsoleto, é opcional. Servir a Deus vira assim. Servir a Deus vira assim. Eu faço aonde dá. Eu faço quando dá. Porque eu tenho muitas outras coisas para eu priorizar. Porque como assim? Como é que eu vou perder a minha vida, meu tempo, minhas coisas para fazer isso, para o reino? Porque não tem fundamento. Vou fazer isso aqui vai acabar, eu vou morrer, perder a minha vida, perder de desfrutar isso aqui e para poder fazer as coisas do reino, se isso aqui não tem importância. Essa prática é típica de quem não entende, não crê ou não conhece a doutrina da ressurreição. E aí Paulo vai dizer, ele vai continuar argumentando, dizendo assim, a partir do 29, que é muito bacana isso. Ele diz assim: de outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Aí ele vai atacar, Paulo vai, já que vocês estão dizendo que não acreditam na ressurreição, Paulo está dizendo, já que vocês estão se deixando ser convencidos por essa ideia de que não há ressurreição, então como é que vocês estão se batizando? O que é como se fosse uma terceirização do batismo ou uma substituição do batismo. Era mais ou menos, é tipo assim, alguém que já morreu, e aí os irmãos da igreja, eles estavam se batizando no lugar de alguém que tinha morrido sem Cristo. Entendeu? Era uma prática da igreja, a gente não tem base nenhuma para dizer de onde é que vinha essa prática, mas Paulo está se referindo a essa prática. As pessoas da igreja cristãs estavam se batizando pelo morto, tipo no lugar do morto, com a ideia de que aquele morto recebesse a dádiva da vida eterna, da salvação ainda, pelo ato do batismo. Então eles se batizavam no lugar daquele parente, por exemplo, parente que morreu sem Cristo, e agora ele se dá conta, não tem um jeito, a gente se batiza no lugar dele para ver se lá na frente Deus tem misericórdia e traz redenção para ele. Isso era uma prática tão corriqueira e comum que Paulo diz assim: engraçado, vocês não acreditam na ressurreição? E estão aí fazendo essa prática aí pagã, se batizando em lugar dos mortos parentes de vocês.
É isso que ele está dizendo aqui, ele está refutando a ideia, né? E tem mais. Então por que se batizam eles, então, pelos mortos, já que vocês não acreditam na ressurreição? Outra coisa que ele vai argumentar. Agora ele vai usar o próprio exemplo dele, né? O próprio exemplo. Porque estamos nós também a toda hora em perigo. Se não há ressurreição, aí ele está dizendo para a igreja, por que vocês acham que eu me coloco em perigo? Gente, todo mundo querendo me matar. E para onde eu vou pregar o evangelho, a gente querendo me matar, me perseguindo. Vocês acham que se não houvesse ressurreição, por que eu estaria fazendo isso? E aí ele cita, nesse mesmo argumento, ele vai citar a luta dele, né? Contra as feras, né? No 32. Se como homem combati em Éfeso contra as feras, que me aproveita isso, se os mortos não ressuscitam. Ou seja, não é feras assim, não achei nenhum argumento, nenhum estudo que traria a ideia de algum Paulo lutou com algum urso, igual Davi, algum leão. Mas ele está se referindo às pessoas que lá em Éfeso, tanto judeus como romanos, que vieram para cima dele para matar ele, para destruir ele, porque ele estava pregando o evangelho. Então ele lutou bravamente, contra-argumentou e usou todos os recursos que ele tinha. Em Éfeso foi um ápice muito grande da perseguição a Paulo. Ele chama esses homens, esses que perseguiram de fera. Outra tradução diz bestas feras, né? Então o que Paulo está dizendo, gente? Que como é que ele está dizendo que a própria prática dele, está dizendo para a igreja, quanto ele se dedicou e arriscou a vida e se dedicou para pregar o evangelho, é uma prova contundente para ele, para a consciência dele. Ele está trazendo isso para a consciência da igreja, de que há ressurreição. Tudo que ele fazia foi porque a ressurreição é a realidade mais concreta para Paulo. E deve ser a realidade mais concreta para nós, crentes em Jesus. Amém? Pastor, o que muda? Muda exatamente o que Paulo está dizendo. Muda porque você se esmerar, você se gastar e se deixar ser gasto nessa vida em prol do evangelho, do reino de Deus. Você só faz isso se você tiver uma garantia maior no futuro do quanto isso vai valer a pena. E Paulo está dizendo, eu fiz isso porque para mim vai valer a pena, vai valer a pena porque tem a ressurreição. Existe uma vida muito melhor do que essa depois que eu morrer. E quem vai garantir essa vida para a eternidade, que é muito melhor do que essa, é a ressurreição de Cristo, porque eu vou ressuscitar nele. Existe uma vida que transcende essa vida de sofrimento, de boleto, de combustível caro, de chikungunya, do diabo aquático. E aí, então ele vai dizer no 33, portanto, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Paulo vai usar um ditado popular, né, que era bem usado lá na época, era de um filósofo grego, né, séculos antes até de Cristo. Então esse ditado era bem conhecido e Paulo usa aqui no 33, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Ele está falando de quê? Quais as más conversações? As doutrinas enganosas de negação à ressurreição que estavam infiltrando-se na igreja. As pessoas, aqueles hereges que estavam comendo a mente dos irmãos da igreja com essa doutrina da negação da ressurreição em Cristo. Uma igreja que não acredita na ressurreição ou que tem essa doutrina fragilizada é uma igreja altamente vulnerável, humanizada no sentido pior, né? Humanizada porque ela é do humanismo, a prevalência do humanismo torna a vida nesta terra como o fim em si mesmo.
E Paulo diz que isso ele tem, então por isso ele está combatendo tão fortemente essas doutrinas enganosas. Não vos enganeis. E diz mais: vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. O que ele diz, olha, é uma vergonha nossa, porque ele diz assim: eu vivi tão intensamente isso, ensinei tão intensamente sobre a ressurreição. Essa é uma doutrina que vocês já deviam saber de cor e salteado, e agora vocês ainda estão sendo tão vulneráveis e enganados com ela. Paulo diz, é uma vergonha, para ele inclusive. E ele se sentia incomodado com vendo a igreja enveredando por um caminho tão grave. Até eu, assim, isso acontece, gente. Às vezes quando eu vejo alguns irmãos, para mim é de fato, eu fico assim bem reflexivo, quando eu vejo alguns irmãos trazendo exemplo, trazem um texto, eu vi não sei aonde, sobre esse, aí ele cita lá um princípio lindo, e aí quando eu vejo o texto que ele está, que o cara lá no YouTube, lá na internet ensinou, eu disse para o irmão, o texto que tu está lendo, esses ensinamentos, poxa, ele é maravilhoso. Agora, o texto que ele está dizendo, o texto não está dizendo isso. Vocês estão entendendo o perigo disso? Você ouve uma coisa tão fantástica, rapaz, é uma verdade, isso está certo. Mas o texto que o pessoal está usando para falar, o que está certo, não é o texto certo, então está errado. Aonde? Lá onde? No centro espírita? Era porque o Espírito Santo está lá direto. É o centro do Espírito, é porque o Espírito Santo está no centro aqui. Então, gente, assim, eu fico ainda meio, assim, quando eu ouço essas coisas, digo, pô, mas irmão, isso aqui a gente ensina direto, isso aqui toda semana a gente tem quase que um seminário doutrinário aqui sobre as cartas, sobre a Bíblia, as cartas principalmente. O irmão vem com essa ideia, vem com todo vírus vibrando, porque alguém lá na internet ele ouviu essa frase. É uma frase até mais ou menos, né? Mas, irmão, o texto não está falando disso, tu está deixando isso aí. Qual é a minha preocupação? O que ele estava trazendo não estava errado, mas qual é a minha preocupação? Se ele nem percebeu que aquilo estava completamente fora do que o texto estava dizendo, é porque ele não conhece o texto. Então, seguindo aí, a última coisa que já foi aqui meu tempo. A partir do 35, ele vai dizer, mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Insensato, o que semeias não é vivificado se primeiro não morrer. Ou seja, aí Paulo vai dar exemplo do grão de arroz, do grão de arroz. Todo mundo conhece o grão de arroz, né? Conhece. Maranhense não conhece arroz, não é maranhense. Quando o grão ele é plantado, o que nasce não é um grão gigante. É um grão gigante que nasce? É uma vargem. Mas o que foi plantado, semeado, não foi um grão? Então, mas na hora de nascer, nasce uma vargem. É outra coisa. É ou não é? É isso que ele está dizendo aqui, ó. O corpo, esse corpo aqui, ó, ele vai ser semente. Esse corpo aqui vai ser semente. Esse que vai ser plantado. O que vai ressuscitar é outro corpo, com outras propriedades. Mas vai ser um corpo.
Hã? Inclusive, na próxima semana, vocês vão ver por que que é. Não. Vou nascer com um corpo que vai poder comer jussara lá no céu, porque Jesus comeu no corpo glorificado, ele comeu peixe assado com os discípulos. Então aqui, olha aqui, né, pra gente ir encerrando aqui, né? E aí ele diz: insensato, que tu semeias não é vivificado de primeiro, senão primeiro não morrer. Quando tu semeia, se não semeia um corpo, não semeia o corpo que há de nascer, ou seja, vai semear um corpo e vai nascer o outro. Aí ele vai dar o exemplo do grão, mas Deus dá-lhe o corpo como quer, a cada semente, ou o seu próprio corpo. Nem toda a carne é uma carne, inclusive. Nem a carne, da carne do ser humano é um, do peixe é outro, dos animais é outro, das aves são outra. Inclusive, nem todo o corpo tem a mesma glória. A estrela tem o seu resplendor, o sol tem o seu resplendor, as estrelas a lua tem seu resplendor, as estrelas têm seu resplendor. Ele está dizendo da mesma forma é que vai acontecer. O corpo humano tem a sua glória, mas é uma glória corruptível, um corpo que deplora, um corpo que degrada, que envelhece, é um corpo que fica feio. Nasce até bonito, né? Quando é de bebê. Oh, gente, olha que coisa linda. Mas o tempo faz o que com o nosso corpo? Né? Às vezes nasce com uma forma, né? Com uma cintura, aí depois vira um jogo. Eu nasci, minha mãe disse que eu era um bebê capa de revista, né? Agora virou. Olha o corpo que virou. Olha como está virando o negócio. É sim. Esse é o corpo humano. Paulo está dizendo que o corpo celestial não sofrerá corrupção. O corpo celestial, porque ele não é, inclusive ele é apropriado não para este mundo. É um corpo que vai ser apropriado para o mundo novo que Deus vai construir. Esse corpo aqui, ele é apropriado para este mundo corrupto, que deteriora, que degrada. Então esse corpo, ele é adequado para este mundo. Vai morrer esse corpo e vai ressuscitar um outro corpo adequado para o mundo novo que o Senhor vai construir. Gente, lindo demais. Aquelas metáforas que a gente usa, a Nova Jerusalém, o novo. É porque Deus vai construir um mundo novo para um novo corpo que iremos receber na ressurreição. E esse mundo já está construído. Jesus disse: eu vou preparar-vos o lugar. E ele foi com o corpo glorificado, o mesmo corpo que nós iremos receber, porque ele é a primícia. Fechou aqui? Agora, você pergunta: pastor, para que então eu preciso entender sobre a ressurreição? Na próxima semana, você não pode sair daqui sem fechar esse entendimento sobre para que serve a ressurreição. Você vai ver quanto isso vai modificar a tua lente da fé cristã, a tua cabeça, a tua mente e o teu coração acerca do reino de Deus. E é isso, por isso que você não vou olhar cada um, você não pode faltar terça-feira, tá? Vamos orar, fique de pé, passei foi muito aqui. Ele está fazendo mais um ano de vida, completando mais um ano de vida pela graça do Senhor. Eu sei que o coração de Deus se alegra porque o ano de vida que Ele está dando para a Renilda, ele um ato de confiança de Deus, porque Ele sabe o que espera dela e ela tem correspondido a essa confiança do Senhor pela forma como ela se dedica no reino de Deus, na igreja, no reino, na sua casa, as pessoas. Então eu louvo a Deus pela vida de Rê, porque inclusive hoje talvez é uma das pessoas que mais tem discipulado pessoas, que já está discipulando pessoas, investindo na evolução de outros para que invistam em outros. E eu tenho certeza absoluta, Rê, da alegria do coração do Senhor pela tua vida. Tá bem? Deus, nós glorificamos o teu nome pela vida da tua filha.
que tem dedicado a sua vida para honrar o Senhor, tem se esmerado, Senhor, e eu sei que isso é fruto, ó Deus, do impacto da ressurreição, da certeza da vida eterna sobre a sua vida e da consciência de que não há outra coisa que vale a pena investir a nossa vida que não seja o teu reino. Eu sei que isso é uma verdade na forma com que Renilda se entrega ao Senhor e ao teu reino. Por isso nós ousamos, em nome de Jesus, a pedir ao Senhor o derramar das tuas bênçãos sobre ela, sobre as suas filhas, sobre o seu marido, seu casamento, sobre a sua casa. Que a provisão do Senhor, a recompensa do Senhor, ó Deus, não cesse sobre a vida da tua filha. Seja ela, Deus, abençoada, a sua família, uma família abençoada, bendita, e que continue servindo de canal para abençoar outras famílias. Conserve essas bases e esses valores no coração da tua filha e de toda a sua casa, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.